Santo Evangelho. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Vou levantar-me, louvar meu Pai e lhe direi: meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver.
estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a gravidade e a seriedade do roxo que envolve o visual litúrgico da Quaresma hoje fica um pouco mais leve, com o tom rosáceo, porque a liturgia de hoje é chamada o Domingo Letare, o Domingo da Alegria. Nós iniciamos a celebração cantando Rejubila-te, Cidade Santa, alegra-te, Cidade Santa, porque o Senhor está chegando. E esse Domingo Letare é uma celebração da alegria em meio à observação quaresmal. A penitência cristã não é um fim em si mesma, não é fazer penitência pela penitência, mas ela deve levar à felicidade, à exultação, aos frutos do Espírito de Deus. Portanto, o tempo quaresmal não pode, como tantas vezes já dissemos, se caracterizar por tristeza, por sofrimento, por mera recordação do pecado, porque é celebração da ação misericordiosa de Deus no ser humano, e isso é motivo de muita alegria. Nosso itinerário quaresmal conduz a uma vida melhor, mais plena, mais realizada, conforme o Evangelho. Uma penitência que fecha a pessoa em si mesma, portanto, não é inspirada por Deus. Por isso, haja mais risos do que prantos, mais festejos do que lamentos, e mais comunhão e partilha do que isolamento. Deus nos ama e nos perdoa, e isto é a causa da nossa alegria. A situação de alegria da primeira leitura ocorre na Terra Prometida, com o entusiasmo de encontrar uma realidade totalmente diferente daquela da escravidão do Egito. O povo celebra a Páscoa e se alimenta do pão novo dado por Deus naquela terra onde agora correm leite e mel. O motivo da alegria na segunda leitura é a reconciliação com Deus, como São Paulo. São Paulo destaca a nova condição do ser humano para quem está em Cristo. Uma nova realidade acontece na pessoa humana e não em um lugar. A alegria, na primeira leitura, era a celebração da Páscoa em Jerusalém. Na segunda leitura, a alegria é a Páscoa que acontece no ser humano. A nova situação criatural do ser humano que Jesus, pela sua morte e ressurreição, instaura e inaugura em cada um. Portanto, nessa memória da alegria, o ápice da celebração da alegria está contido na narrativa do Evangelho. A parábola do Pai misericordioso, que se alegra por ter de volta um filho que, embora pecador, tenha sido muito confiante, e ele também se alegra por voltar aos braços do Pai e tornar a viver. E aí é a história de cada um de nós, em todos os tempos da nossa vida, em todas as situações de nossa vida. Somos esses filhos que estão diante de um Pai misericordioso. Todo o Evangelho é um convite à reconciliação, e esse convite, nele está implícito a necessidade de mudar nossa visão sobre Deus e, consequentemente, a nossa relação com Ele. Deus não é como o faraó do Egito, e nós não devemos manter com ele uma relação interesseira, mas uma relação de amor gratuito e filial. E se nós não mudamos esse registro, não tem nenhuma conversão acontecendo em nossa vida.
É somente à luz desse novo olhar para Deus é que se poderá compreender o modo da atuação de Deus na nossa história. Enquanto pensar que nós somos justos, nós faremos mau julgamento das pessoas que não seguem nossos padrões religiosos, ficando incapazes de sentir a necessidade de reconciliarmos com Deus e com o próximo. Assim, no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, está a chave de interpretação da obra de Jesus. Que obra é essa? Deus sai à busca do perdido. Deus vem à busca de todos nós. Os versículos introdutórios desta parábola apresentam o contexto e a motivação das 3 parábolas contadas no capítulo 15. A da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho perdido. Todas 3 sendo concluídas com uma celebração de júbilo do pastor que encontra a ovelha, da senhora, da dona da casa que encontra a moeda perdida e do pai que reencontra o filho que estava perdido. Portanto, os cobradores de impostos e os pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Eram atraídos por ele. Enquanto que os fariseus e os publicanos e os escribas, olhando de longe, criticavam a atitude de Jesus, que até tomava refeição com os pecadores. Ora, sabe-se que participar da mesma mesa, participar da refeição, significa comungar de ideias, comungar de estilo de vida. E ao partilhar a refeição com os pecadores, Jesus põe em jogo a sua reputação de homem de Deus, segundo os fariseus. Mas as parábolas que ele contará para responder a isso vão contrapor-se às murmurações dos seus adversários, mostrando a ação do Pai que se reflete na atuação de Jesus. Isso que ele faz é a visibilização do modo como Deus trata todos os homens e todas as mulheres. A parábola do Pai misericordioso se divide em 3 cenas. A cena inicial do filho que sai de casa, a cena final do filho que tinha ficado em casa e agora não quer mais entrar, e no meio, costurando as duas, a cena do Pai misericordioso, né? Aqui nós temos o mesmo Pai diante de 2 situações de filhos, a do filho mais jovem e a do filho mais velho. E essas 2 atitudes, essas 2 ações são unidas pela ação do Pai, que na verdade é o protagonista de todo o relato. Não é o filho pródigo que é o principal sujeito da ação, é o Pai. O tempo todo é ele que está articulado entre os 2 filhos. Então, estas ações, vão fazer com que o ponto central da parábola seja o encontro com o Pai, que é comentado pelo refrão que sela toda a cena. Este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Como a ovelha perdida que o pastor largou as outras 99 e lançou-se na sua busca até encontrá-la, como da moeda perdida que a dona da casa perdeu e passou um dia inteiro varrendo, cutucando até encontrar, e todos se alegraram como este pai da parábola. Bom, a primeira cena narra então a situação do filho mais novo, sua emancipação e o desperdício de sua herança. A herança não significa exatamente bens materiais, mas tudo que sustenta a vida. Claro, o pai ia deixar a vida para os 2 filhos, O filho mais novo, no entanto, rompe com o pai. Me dá o que me pertence. É direito meu de filho, já em vida, receber o que me pertence. Então, me dá.
e se distancia do pai. Vai para uma terra longínqua, dissipa, gasta todos os bens e finalmente chega a uma situação desumana, a tal ponto que só sobrará para ele uma única dignidade, que é cuidar dos porcos. E cuidar de porcos na cultura da terra de Jesus é o nível mais baixo que um judeu poderia descer em sua dignidade. Não tinha mais nada, só lhe restou cuidar de porcos. O fato, portanto, mais agravante nessa situação não é só o fato de ter sobrado para ele apenas cuidar de porcos, mas é de não poder alimentar-se sequer da ração destinada a esses animais. Para dizer, até os porcos tinham ração, comida, e ele não conseguia se alimentar. Tal foi o desnível e o buraco com que ele enfiou a sua vida. Depois, narra-se o processo do retorno à casa paterna. Inicialmente, com a tomada de consciência sobre a vida digna e farta que poderia ter na casa do pai, como empregado, ele sabe, meu pai não vai me querer mais como filho, porque eu já destruí tudo, já rasguei tudo, né? Mas pelo menos como empregado, porque na casa de meu pai até os empregados têm fartura, têm dignidade, têm teto, têm comida, tem sobra. Então, essa consciência sobre a vida digna, sobre a vida farta que ele poderia ter na casa do pai como empregado, que é contraposta à sua situação de fome e miséria, começa a mexer no seu coração. Num primeiro momento, é a fome que o impede e o impele a voltar para casa. Não aguenta mais de fome, vai morrer de fome. Mas, sabedor do seu erro, ele reconhece que também não é digno de ser acolhido como filho. E aí, recordando-se da bondade do pai, que não maltratava os seus empregados, ele vai pensar, bom, pelo menos ali, como empregado, eu vou pelo menos ter pão. Muda o cenário, passamos para a figura do pai. O pai, ao avistá-lo de longe ainda, acolhe-o como filho amado. São muitos verbos. O pai, ao avistá-lo, saiu correndo, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou, uma série de atitudes de acolhida, mas acolhida como filho amado, como se aquele filho nunca tivesse feito o que fez, sem nenhuma remarcação. Isso é característica da ação de Jesus em todos os encontros de pessoas com ele, nas passagens do Evangelho. Jesus nunca remarca, você fez isso. O pai, porque o pai não faz isso. O pai é lembrado nessa história, né, nesta parábola, acolhe-o como filho amado, para que o filho seja restituído em sua dignidade filial. Então, manda botar anel no dedo, sandália nos pés, uma roupa limpa. A dignidade, aqui é a sua casa. Essa é a sua condição de vida. E em seguida, o pai exige que se celebre isso, se celebre o retorno à vida. É a alegria pelo pecador que foi convertido, pelo filho perdido que foi encontrado. E aqui se justifica a atitude de Jesus em partilhar a refeição com os pecadores. Os fariseus jamais entenderiam isso. Os mestres da lei jamais entenderiam isso. Por que Jesus se assentava e celebrava com eles? Porque os pecadores que vinham atrás dele eram aqueles que queriam começar a fazer um caminho novo, um caminho de volta para Deus. Passamos a outra cena, o filho mais velho, que estava no campo trabalhando, todo certinho, cumprindo lá seu compromisso de filho exemplo, de filho mais velho. Ele fica ressentido quando ele está chegando em casa e escuta barulho de festa.
Não acredito que meu pai recebeu meu irmão de volta. Podia até ter recebido depois de uma surra e um castigo, para fazer festa. Não acredito. Então, ressentido porque o pai acolheu o filho mais novo sem nenhuma reserva, esse filho mais velho vai deixando com que o ressentimento o segure do lado de fora da casa. Não quer entrar, não quer comungar daquela alegria, não quer comungar com a atitude do pai, não quer fazer parte daquela alegria. E aí, agora é o pai que sai de casa, como saiu correndo para acolher o perdido que voltou, agora sai novamente de casa e vai lá ao encontro desse filho que não quer entrar. E suplica-lhe que entre, porque é necessário celebrar e alegrar-se e festejar o retorno do teu irmão. Lembrem que o filho falou com o pai: esse teu filho. E o pai: não, é teu irmão. Tem que lembrar para ele. Porque a gente esquece tantas vezes que os outros são nossos irmãos, né? Então o pai lembra isso. O filho mais velho está enciumado porque ele não mantém com o pai, na verdade, uma relação afetiva, mas uma relação serviçal. Olha o que ele reclama: eu nunca saí daqui, cumpri tudo, trabalhei feito um tonto, não gastei nenhum dinheiro seu. Ele não fala de afeto, ele não fala de amizade com o pai, ele não fala de amor, ele fala do trabalho. Porque ele talvez desenvolveu apenas essa coisa legal. O outro filho, eu acho que teve até coragem de sair de casa e fazer o que fez, porque ele conhecia o amor do pai. Ele sabia que qualquer caminho teria volta. O filho mais velho não. Ele não enxerga isso no pai dele. Ele só enxerga a lei, o que é reto, o que é justo, né? O que é trabalho. E aí ele não dá conta de se alegrar, porque se o coração dele estava enciumado, em nenhum momento ele pensou na alegria do pai. É um fato humano isso aqui, daria para a gente conversar muito sobre nossas relações humanas, até familiares. Às vezes os filhos não conseguem entender o que é que causa a alegria do coração de seus pais, porque só pensam nas suas próprias reivindicações. E Jesus mostra então que o pai sai à busca dos perdidos. Aquele que de fato se embrenhou numa vida horrivelmente inexplicável, mas também sai ao encontro daquele que acha que é certinho, que é bonzinho e que não precisa de perdão. O outro achava que não precisava de perdão. Então, Jesus mostra este rosto de Deus, que sai à busca dos seus filhos, em qualquer situação que eles se encontram. Porque eles são resgatados. Tanto o pecador foi resgatado, quanto o orgulhoso, egoísta também foi resgatado, né? Então, essa é uma tarefa bastante difícil, como tirar o calo da autossuficiência dos corações daqueles que se dizem bons cristãos. Eu sou um bom cristão, ele não, né? Esse foi o drama de Jesus com relação àqueles homens da religião que se achavam sempre melhores do que os outros. É para eles esta parábola, para que eles entendessem de um lado a condição dos pecadores, mas entendessem a deles, de bons religiosos, que se sustentam em cima do julgamento dos outros que não vivem o mesmo padrão de santidade que eles vivem. E esse é o nosso calo, né? Às vezes a gente gosta muito de se encontrar na figura do filho mais novo, porque é muito bom ser acolhido, porque nós todos sabemos que somos pecadores.
Mas às vezes a gente nem lê essa parte do filho mais velho, porque a gente não se identifica com ele, ou a gente não quer se identificar com ele, porque a gente fica envergonhado. Se nós também temos esse calo de nos julgarmos tão justos, tão retos, tão corretos, a ponto de achar que os outros não precisam ser perdoados porque são pecadores e nós não precisamos ser perdoados porque somos santos demais. Essa é a encruzilhada da liturgia de hoje. E em qualquer situação em que haja uma mudança, tanto do filho que volta, quanto do outro que resolve finalmente entrar em casa, para ambos o Pai tem uma grande festa. Por isso o domingo de hoje é chamado Domingo da Alegria. Alegrai-vos e exultai. O bom pastor celebra, exultante, a volta, ao encontro da ovelha perdida. A senhora dona da casa celebra com as amigas a moeda encontrada. E Deus celebra conosco a alegria de ver seus filhos de volta. Os que são pecadores e sabem disso, mas também de volta aqueles que achavam que não precisavam de perdão. Amém. Amém.